pessoal, tudo bem? Sou o professor Miguel Bozer e estou começando aqui mais um vídeo do curso de Chatbot com o Rasa. O vídeo de hoje está dividido em 3 partes, pessoal. Primeiro a gente vai fazer um breve ajuste no projeto. Nas primeiras aulas eu estava tentando mostrar o máximo de conteúdo para vocês, e agora que o projeto está funilando, algumas coisas eu vou tirar. Algo bem simples em uma única entidade que eu vou fazer uma alteração, coisa rápida. Além disso, eu vou setar lá o Influence Conversation para True dos nossos slots, pois o nosso segundo tópico, que é o Rasa Interactive, nele o meu objetivo será simples. Eu vou querer pegar o nosso fluxo da conversa e colocar como obrigatória a detecção das entidades corretas e o armazenamento das informações no slots. Para que isso seja possível, para uma aula futura, a gente conseguir criar vários fluxos distintos de conversa. E caso não detectarmos a entidade ou não detectarmos o slot sendo armazenado algo nele, nós tomamos um outro rumo para a nossa conversa. Por último, nós vamos treinar e testar o novo modelo que nós vamos alterar. Então, vamos lá que esse vídeo tem muita coisa para fazer. Pessoal, vamos então começar aqui ilustrando o que vocês precisam alterar no projeto. A primeira coisa que nós vamos ter que alterar é a questão aqui das lookup tables do dia da semana. Não sei se vocês lembram lá nos vídeos que a gente estava falando aqui desse tópico, eu tinha colocado segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Mas nós vimos anteriormente que o regex extractor acabava pegando só a primeira parte, né? Ele acabava ignorando os casos com segunda-feira, terça-feira, enfim. Aquela segunda parte com feira, quem pegava e capturava aquela informação era o Diet Classifier. Então, para eliminar essa distinção entre os dois modelos que podem estar extraindo entidades do nosso projeto, lembrando que o Diet Classifier está praticamente sabotado nesse projeto, devido à forma com a qual a gente listou as entidades, lembrando que isso está acontecendo aqui, mas ainda pode acontecer uma dupla detecção de entidade. Então, eu resolvi resumir para que um não atrapalhe o outro. Isso é, o Regex Entity Extractor encontra segunda e o Diet Classifier encontra segunda-feira. Essa ambiguidade pode gerar um problema no projeto. Então, eu resolvi tirar para que isso não fique aqui no nosso projeto deste curso. Além disso, pessoal, além de fazer essa alteração, vocês precisam descer lá no exemplo, né, de agendamento da Teora. A gente só tinha um exemplo, tanto para terça-feira, né, quanto para o dia da semana, perdão, e para o período da consulta. Então, eu tirei aqui o terça-feira, né, deixei só terça para ficar igualzinho a lookup table lá em cima, tá? Então essa é a segunda alteração que você precisa fazer para não ter essa ambiguidade no projeto. Próxima etapa aqui, pessoal, então eu vou sair um pouco do arquivo NLU, porque eu quero trabalhar agora com o nosso arquivo domain, que é onde está os nossos slots. Então eu vou abrir ele aqui, ó, o domain. E o que vocês vão fazer, pessoal? O Influence Conversation, ó, certifique-se que os 3 estejam em True, né? Porque agora a gente vai começar no nosso projeto criar um fluxo de diálogo mais complexo, em que, caso os slots não sejam preenchidos, o bot tem a capacidade de perguntar de novo para o usuário. Isso é, ele falou lá a informação do médico que ele quer passar, mas ele cometeu algum erro, ou ele escreveu totalmente diferente do que o bot esperava, e o bot não conseguiu detectar a especialidade do médico, né? Então, se o bot não sabe a especialidade, como que ele vai passar essa informação depois para um agente humano? Vai ficar faltando informação. Então a gente vai ajustar isso agora no nosso fluxo de diálogo, começando nesse vídeo, e após fazer esse ajuste, o bot vai ter essa capacidade do nosso projeto. Então certifique-se aí que os 3 estão em True. Então agora na próxima etapa aqui do nosso projeto, pessoal, a gente vai usar um comando no terminal. Então eu vou abrir aqui o terminal. E antes de eu começar aqui os comandos aqui do meu terminal, só um detalhe importante, eu deletei o nosso model aqui, né? Acabei deletando ele sem querer, e então eu vou ter que treinar ele novamente, tá? Então se você não fez nenhuma alteração no projeto, né, você pode usar o modelo que estava treinado anteriormente. Entretanto, se você fez igual eu, tudo bem, treina ele de novo, tá? Entretanto, o comando que eu vou usar antes de ele ser executado, ele vai treinar o meu modelo. Então, primeiro, antes de eu falar desse novo comando, ó, vamos ao conda activate chatbot. E agora eu vou usar o comando Rasa Interactive. O que é esse comando do Rasa Interactive, pessoal? O Rasa Interactive é um comando que ele vai abrir aqui para a gente uma interface com a qual a gente vai conseguir conversando com o bot, e ele vai falando, ó, minha próxima ação vai ser essa, tá correta? Você vai falar se sim ou que não. Ele vai falar, ó, tá vendo essa frase? Eu encontrei essas entidades, tá certa essa detecção de entidades? Então, desta maneira você vai conseguir vendo se tudo que você configurou no bot está correto,
E uma vez que você passou pelo fluxo de conversa com o qual você gostaria que o bot fizesse, o Rasa Interactive vai te exportar esse arquivo já devidamente configurado. E qual a vantagem disso? A grande vantagem que nós temos desse arquivo já configurado é que a gente não precisa ir lá no arquivo Stories e digitar cada intenção e ações. E isso é muito importante, principalmente quando a gente quer que as entidades e os slots façam parte do fluxo de conversa. A sintaxe que você tem que escrever ali, a forma com a qual o Rasa espera que os comandos sejam escritos, às vezes é um pouquinho específica e nós podemos errar. E para evitar que isso aconteça, eu uso o Rasa Interactive, que eu acho que essa ferramenta é muito boa para o nosso projeto. Então, vamos agora aqui usá-lo, né? Vou dar um Enter. Ele vai começar a executar o comando e a primeira coisa que ele vai fazer, como eu falei, eu esqueci de treinar o meu modelo. Então ele vai retreinar o meu modelo. Então eu vou aguardar esse comando ser executado, treinar o modelo, e assim que ele terminar, eu volto aí ao vídeo para ele ficar mais dinâmico. Bom, pessoal, ele concluiu aqui, treinou o meu modelo de novo, né? Dá para ver aqui que o modelo está treinado. E agora ele abriu ali uma interface parecida com aquela interface do Rasa Shell. Então, eu vou colocar aqui a primeira mensagem do bot. Então, eu vou literalmente seguir aquele fluxo de conversa. A gente começava com uma saudação. Ó. Irei colocar Olá. Então, na sequência, ele vai vir dando uma resposta. Ó. O seu modelo classificou Olá como saudação, tá certo? E não tem entidade nessa frase. Está correto? Está correto, né? A gente só escreveu Olá, não tem nenhuma entidade e é uma saudação. Então, eu vou colocar aqui um Y que está correto. Na sequência, o que ele vai indicar aqui para mim? Ó? Ele vai indicando o que está acontecendo, né? O bot começou ouvindo, eu falei oi, ele detectou como uma saudação, e agora ele fala, ó, o bot quer executar a ação uter saudação. Está correto? Sim, de novo. Então esse vai ser o fluxo aqui, pessoal. Toda vez que a gente vê que ele está fazendo o caminho correto, a gente vai dando yes. Se tiver algum caminho errado, você vai colocar não, você vai lá indicar qual que é a uter que ele tem que selecionar. Às vezes ele pode falar que vai ser uma uter diferente da qual você estava esperando, né? Então você dá um não, vai aparecer um monte de possibilidades e você escolhe qual é a correta, qual que é a uter que você gostaria. Então eu vou colocar um yes aqui para continuar o fluxo da conversa. E agora ele fala, ó, o bot quer executar a ação de escutar o usuário, está correto? Sim. Então, depois da saudação, no nosso fluxo de conversa, o usuário poderia mandar a seguinte mensagem, ó, gostaria de agendar uma consulta. Então, entre as várias opções de contato que ele tem com a clínica, uma é com a parte de agendamento. Então, ele está falando que ele quer entrar ali, iniciar a conversa dele com a parte de agendamento. Na sequência, o nosso Rasa Interact estava falando, ó, essa frase eu detectei como uma intenção de agendamento de consulta. Tá correto. E ele não tem entidades, realmente, não tem nenhuma entidade por enquanto aqui nessa frase. Então isso também está correto. Vamos lá, só para a gente ver o que ele está fazendo. Action Listening, eu falei olá. Uter saudação, ele até mostra a mensagem, né? Acabei esquecendo de mostrar para vocês, né? Veio a mensagem de saudação e agora no 4 gostaria de agendar uma consulta. Tá um pouquinho ruim aqui o tamanho, deixa eu só fechar aqui, acho que vai ficar um pouquinho melhor a área de visualização de vocês. Então agora ele falou aqui, ó, beleza, né? Detectei essa intenção de agendamento de consulta e eu quero executar o uter agendamento de consulta. Isso está correto? Sim, né? O bom da forma agora fica até mais claro de novo para vocês o porquê aquele padrão uter com o nome da entidade. Da entidade não, perdão, uter com o nome da intenção, porque fica fácil de saber se o bot está seguindo o caminho correto nas conversas. Então, tá correto aqui também. Agora ele fala, ó, o bot quer executar a ação de escutar, está correto? Sim, né, uma vez que ele já falou para o usuário, né, pedindo, né, os dados para enviar para a central, ele vai pedir a especialidade, é o que a gente vai informar agora. Então, vou dar um yes aqui também, para ele ouvir o usuário, e o usuário agora vai falar, ó, quero agendar uma consulta com o nutricionista. Vou dar um enter aqui, ó. Ele reconheceu para essa frase o agendamento de especialidade, e reparem que ele colocou no mesmo padrão que a gente tem que colocar lá no Rasa, a palavra nutricionista. Isso é, ele encontrou uma entidade aqui na frase. Se tivesse outra entidade que ele não foi detectado, você colocaria não, e ele ia pedir até para você reescrever. Aí você colocaria entre colchetes e o nome da entidade que ele deixou de detectar para corrigir aquilo que o Rasa não detectou. Então ele está falando, ó, as intenções e entidades, repara que ele também fala de entidades, estão corretas? Sim, né, ele detectou a intenção correta e ainda achou a especialidade que é o que eu queria que ele encontrasse. Então eu vou dar um Y de sim. Reparem que aqui na parte dos slots, né, ó, especialidade médico, ele já pegou nutricionista. O
porque nós configuramos que toda vez que a especialidade, a entidade de especialidade encontrasse um valor numa frase, fosse mapeado para esse slot especialidade do médico. Então não está mais known igual aos outros, né? Ele já tem um valor aqui também. Então a gente também consegue acompanhar isso ao longo aqui do Rasa Interactive. Então eu vou dar um yes, que ele quer rodar o Utter agendamento especialidade. Ele acabou de achar essa entidade, então está correto para rodar essa Utter. Vou dar um yes. E quando ele roda, ele mostra a mensagem, né? Entendido qual é a data e o período, manhã/tarde que você prefere. Já mostra também a mensagem que ele mostraria para o usuário, para a gente conferir. E ele quer rodar a ação de escutar o usuário. Está correto, vou dar um yes. Então, última intenção está certa. Agora que eu notei, né, tem um errinho aqui de digitação que a gente está fazendo ao longo dos projetos, vocês já devem ter visto isso antes. E para a gente seguir aqui, né, vamos deixar esse errinho aí como uma marca registrada minha no projeto. Sempre faço as coisas correndo, acabo dando esses errinhos aí, acontece bastante. E vamos focar aqui de novo no projeto, né? Vamos voltar aqui, ó. Ele quer rodar a ação listening, eu já dei yes e agora a próxima mensagem. Então eu vou falar o período, né, que foi a última pergunta dele aqui, ó, a data e o período. Eu vou colocar aqui, ó, na próxima sexta, vírgula, no período da tarde. Vou dar um enter. A intenção é agendamento data-hora? Tá correto. Ele está falando, olha, se a intenção está correta para essa frase, ó, na próxima sexta, reparem que ele achou aqui a entidade de dia da semana, tá correto, no período da tarde, e aqui ele achou a entidade período da consulta, e ele falou, tá tudo correto? De novo, tudo correto, pessoal, vou dar um yes. E agora ele quer executar o Utter agendamento data-hora. Tá correto porque foi a última intenção que foi detectada pelo nosso projeto. A gente sempre põe esse padrãozinho com a Utter para não ter erro. Então, eu sei que realmente é essa Utter que ele tem que responder. E olha que legal, aqui ele mostra, ó, certo, iremos encaminhar esses dados para a nossa central, né, nutricionista, sexta tarde, logo mais ele entrará em contato. Posso te ajudar em mais alguma coisa? Agora a gente está entrando ali no momento da finalização do nosso fluxo, né? Então, ele tem que primeiro executar a ação de listening, então ele tem que esperar, e agora eu vou finalizar ali a mensagem, não, vírgula, era só isso. E vou dar um enter. Reparem que a minha frase ele detectou como uma intenção de finalização sem entidade, está correto, não tem entidade nenhuma. Vou dar um yes aqui. E ele fala, ó, o bot quer rodar o Utter finalização. Isso está correto? Sim. Na sequência ele responde aqui, ó, com tenha um ótimo dia e o bot vai rodar a ação de listening de novo. Sim. Então aqui, pessoal, eu passei pelo fluxo de diálogo completo do nosso projeto. Agora, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Primeiro, apertar Ctrl e depois C. Ele vai falar, ó, foi cancelado pelo usuário, mas calma, tá? Se você apertar isso sem querer, você pode continuar. Você pode ter um Ctrl Z aqui que você desfaz a última ação que você fez, ele vai retornar antes da sua última entrada que você passou para o bot. E muito cuidado com o Start Fresh, porque ele vai começar do início. E o que nos interessa é a última aqui, ó, o Export and Quit. A gente vai exportar os dados de tudo aquilo que a gente colocou aqui nesse projeto e sair dessa interface aqui do Rasa Interactive. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai falar, ó, beleza, vou exportar as coisas para o seu projeto. Então primeiro ele vai falar, ó, vou exportar o Stories. Eu vou deixar no mesmo arquivo, vou dar um Enter, não quero mudar, não quero outro arquivo. O NLU, pessoal, todas essas entradas que eu fui colocando com detecção de entidades também podem ser salvos no projeto. Eu não quero alterar o meu arquivo NLU, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr um underline 1, que aí depois eu posso excluir esse arquivo porque eu não quero. Essas entradas que eu coloquei aqui, eu não quero adicionar no meu projeto. Tá bom do jeito que ele estava anteriormente, eu só queria pegar o fluxo do diálogo de conversa do Stories. Então eu vou dar um Enter aqui também. O domain eu vou deixar ele exportar também, porque daí se tiver alguma coisa nova que ele tinha que listar, ele vai listar. Não vejo problema em exportar o domain e manter o mesmo, sobrepondo o arquivo antigo. E com isso, né, ele vai terminar, e você sabe que terminou porque ele volta aqui, né, a interface do terminal normal que nós temos aqui. Então, na sequência eu vou fechar esse cara e vamos ver o que aconteceu com o nosso projeto. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o Explorer. No arquivo data, vocês vão ver que tem um data NLU_1, né, que ele exportou as mensagens, né, ó, que eu fui escrevendo, né. Se eu tivesse pedido para ele usar o mesmo NLU, ele só ia estar adicionando novas entradas. Como eu falei, eu não quero, eu não sei se eram únicas essas entradas, né? Eu prefiro no arquivo NLU ir listando porque eu sei o que eu já escrevi e o que eu não escrevi. Então, às vezes, para não ficar duas vezes a mesma coisa, eu deixo nesse cara e deleto o NLU
Não vejo por que mantê-lo no projeto. Na sequência, eu vou falar primeiro do domain. Reparem que ele vai reordenar as coisas no domain, não tem problema. Lembra que eu falei para exportar as informações do domain a partir do RAS Interactive, então ele ajusta o que for necessário ajustar e ele coloca normalmente essa seção de actions aqui, como se as outras fossem ações do projeto. Vai ter uma aula aí só sobre ações personalizadas, né, do Rasa, e nessa aula de ação personalizada aí a gente vai falar um pouquinho mais da seção action. Por enquanto pode deixar assim, não tem problema algum. Agora a parte mais importante, o arquivo Stories. Repara que aqui na parte do Stories nós temos a história antiga e temos agora aqui um Interactive Story. O que é o Interactive Story? É todo o fluxo de conversa que eu fui tendo com o bot, confirmando que o caminho estava correto. Logo, né, eu tenho aqui o fluxo, e por que ele está maior que o anterior, pessoal? Como o nosso projeto já tinha detecção de intenções, de entidades e de slots, armazenava informações em slots, toda vez que vinha uma intenção, que ela tinha uma entidade e um slot foi salvo algo nele, ó, ele adicionou a sintaxe correta de como fazer isso no nosso projeto. Então, esse caminho de conversa precisa encontrar uma entidade de especialidade e algo tem que ser salvo nesse slot. Então, eu criei uma camada a mais no nosso fluxo de conversa. O mesmo ocorreu aqui para o data e hora, pessoal, lá, o dia da semana e período da consulta. Além disso, ele colocou também os slots necessários para o nosso projeto, tudo bem? Então, ele já fez aqui para a gente toda essa questão da organização do arquivo com essas detecções de slots e as entidades, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa a se fazer, né? Eu vou pegar aqui esse story e eu vou apagar aqui de tal forma que esse Interactive Story agora vire a história principal do agendamento de consultas, tá? Como ele sempre adiciona abaixo daquilo que eu já tinha, e aqui é uma versão mais poderosa da nossa história, usando os slots e entidades, então eu vou deixar essa versão agora aqui como uma versão definitiva no nosso Stories. Só vou fazer algumas alterações e vou ilustrá-las agora. Primeira alteração que eu vou fazer, pessoal, essa parte aqui de entidades, dia da semana e período da consulta, eu vou tirar aqui dessa região, por quê? Porque eu tinha uma entidade de data e hora, que poderia ser uma entidade usada para detectar um dia do mês específico que a pessoa queira agendar, ou a entidade de dia da semana, né? São dois regex diferentes que a gente criou. Então, ao invés de eu forçar que tem que detectar as entidades, eu vou tirar esse cara daqui e vou deixar os slots, tudo bem? Então, com isso, né, eu tiro aquela possibilidade da pessoa escrever um dia do mês e o Rasa ter algum problema de detectar. Ele vai focar muito mais na questão do slot ser preenchido ou não nessa parte do meu fluxo de conversa. Assim como aqui em cima eu vou manter a entidade de especialidade, porque aqui só tem essa possibilidade mesmo, não tem outra entidade que a gente tem ali que também detecta a especialidade de outra maneira que o usuário possa escrever. Bom, pessoal, como o nosso Stories aqui já está ficando grande, eu vou fazer uma alteração aqui no config do projeto e eu vou vir aqui na região do TED Policy, tá? Vou aumentar para 500 épocas de treinamento, então o treinamento vai durar mais épocas, ele vai ajustar os parâmetros do modelo por um período maior, para tentar ter uma boa métrica aqui durante o treinamento, e eu vou usar pelo menos, né, o Max Story aqui, que ele vai estar considerando para verificar a sua conversa, eu vou colocar em 10, né? Seriam as mensagens ali que ele está anterior considerando para verificar a próxima ação no TED Policy, tudo bem? Então eu vou melhorar um pouquinho esse cara aqui para garantir que as histórias que agora vão começar a ficar mais complexas, que elas tenham aquilo que é necessário para o nosso projeto. Então agora, o que nós precisamos fazer é ir para a próxima etapa aqui do projeto, que é treiná-lo. Então, bora lá! Bom, pessoal, vamos treinar o nosso modelo, né? Vou vir aqui em terminal, abrir o meu terminal. Primeiro, Activate Chatbot, para poder usar um Rasa Train. Se você tiver um modelo aqui, pessoal, já tinha deletado aqui enquanto não estava gravando, mas delete o modelo, deixe sem, para ficar um modelo aí por vez, aí, cada vez que você for treinar. Então treine o seu modelo, eu vou dar um Enter aqui, e vou aguardar ele finalizar o treino para a gente poder testar esse projeto, tá? Então, vou pausar aqui a gravação. Treinamento finalizado, pessoal, um detalhe que é importante comentar, ó, reparem que essa parte aqui do TED Policy
usou agora 500 épocas de treinamento, né? Nós forçamos isso para tentar, né, deixar o nosso projeto agora com um treinamento mais robusto, porque a gente vai começar cada vez mais deixar mais complexo o nosso fluxo de conversa. Então isso é importante, tá devidamente configurado aqui no nosso projeto. Então agora eu vou executar aqui o Rasa Shell, vou dar um Enter aqui, né, no Rasa Shell, e assim que ele terminar de abrir o Rasa Shell, nós iremos aí testar o nosso bot. Bom, pessoal, o Rasa Shell abriu aqui para mim, né? Vou começar aqui a interagir com ele para ver como é que está o fluxo de conversa, ver se ele ainda responde como a gente gostaria. Então, vou começar com a saudação. Na sequência, eu vou falar que quero agendar uma consulta. O bot está perguntando, né, qual que é a especialidade, né? Vou informar aqui. Vamos falar aqui, ó, quero uma consulta com o cardiologista. Qual a data e o período? Vou colocar aqui, ó, 10/9 manhã. E reparem que o bot teve a capacidade, né, de detectar 10/9 manhã, né, para o cardiologista. Então o bot teve a capacidade de detectar tudo que era necessário aqui no nosso projeto, né, e ele pergunta aqui se quer ajudar com mais alguma coisa. Vou colocar não para encerrar, né, o fluxo de conversa completo. Né, ele falou que tem um ótimo dia. Então, reparem que a gente alterou colocando lá entidades e slots, e agora o nosso fluxo de conversa está seguindo esse caminho, né? Ele está conseguindo lidar com esse tipo de problema e está conseguindo trabalhar com ele. Dessa forma aqui eu vou encerrando esse vídeo, né? Já ajustamos a história, incluímos as entidades e os slots como parte do fluxo da conversa, e no próximo vídeo a gente vai começar a lidar com os casos quando o bot não detectar a entidade. Isso é, o bot estava esperando que o usuário falasse uma especialidade específica, com o qual ele conseguisse passar essa informação posteriormente para um agente humano, mas não foi informada essa informação no fluxo da conversa. Então tem uma lacuna na nossa conversa. Logo, a gente vai aprender a lidar com essa lacuna para fazer o bot ter um fluxo de conversa mais complexo, em que ele peça de novo para o usuário reenviar essa informação. Tudo bem? Então, até a próxima aula, pessoal, e tchau, tchau!